falar de Flamengo 1, Internacional 1. Muita gente aponta o Flamengo como grande candidato ao título brasileiro. O Inter tá bem cotado, bem avaliado. E os dois se enfrentaram e ficou igual. Saí com um pontinho do Rio de Janeiro, vou falar pra vocês que eu comemorei bem. Antes da bola rolar, o clima era de festa, com a tradicional troca de faixas entre o campeão carioca e o campeão gaúcho. Sem Gerson e Arrascaeta, Felipe Luiz apostou em uma formação com 4 atacantes. Juninho foi a grande novidade e chances não faltaram a ele. Foram 3 ótimas oportunidades só na etapa inicial. Na última delas, tentou driblar Rocher, mas não conseguiu. Michael se atrapalhou na sequência. A essa altura, o Flamengo já perdia por 1-0. Aos 33 minutos, no primeiro ataque do Inter, Bernabé teve liberdade para cruzar e Bruno Henrique, ainda mais livre, chapou no canto para abrir o placar. Rocher sentiu a mão e precisou sair no intervalo. Antony entrou. E logo no primeiro ataque do Flamengo no segundo tempo, escanteio na área. Michael bateu cruzado e Léo Pereira estava no lugar certo para empurrar para o gol. O Internacional sentiu o gol e nos 2 lances seguintes poderia ter sofrido a virada. Com Luiz Araújo e, mais uma vez, com Juninho. O camisa 23 parou na trave. Definitivamente não era a noite dele. Foi um azar que eu tive que ter feito o gol para dar os 3 pontos na minha equipe, mas é trabalho agora, é focar no próximo jogo, que eu sei que no decorrer do campeonato os gols vão sair. Bruno Henrique mandou por cima, Wallace para fora e Plata na rede, pelo lado de fora. Apesar de toda a pressão rubro-negra na etapa final, o gol da virada não saiu. Tudo igual no Maracanã. Com o empate, os 2 times mantêm a invencibilidade. Seguem sem perder na temporada com a equipe principal. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero. Esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Pra gente que deseja se manter na disputa até o final, é importante esse primeiro passo. E a gente não poderia escolher adversário nem tampouco local. Levamos um ponto importante, né? Penso que foi muito importante para essa estreia. Eu não quero ficar falando que vão dizer, ela é torcedora, assumida, mas tem muita gente apostando aí no Inter para esse Campeonato Brasileiro. Balela, conversa ou é realidade? Realidade. É, Cicinho? Poxa, o Flamengo é o melhor time. Aprendeu rápido esse Cicinho. No primeiro dia já aprendeu rápido. Menino comportado. Vamos amaciando. Aprendeu rápido. Não, mas se você ver o Inter, campeão estadual, o Roger tem treinado o time muito bem. E você jogar com o Flamengo é sempre difícil, por mais que tenha alguns Quem tem treinado bem o Inter? Quem? O Roger. Não, grande treinador. Também. É verdade, Renato, isso aí? Edu Dracena é verdade. Não é de agora, não é de agora. O ano passado já fez um excelente campeonato brasileiro, mas assim, é um time que se desponta juntamente com o Flamengo. Esse final de semana, menino, estudou bonitinho. Eu tô gostando mais do Cicinho e do Edu Dracena do que de você, Ronaldo. Estudou bonitinho, foi a primeira coisa que ele falou, adoro o Inter, olha. Que é isso, Cicinho? Não, adoro o Inter não, só acho que o Inter vai... Não força a barra, né? Edu, de verdade, É. o time do Inter parece bem ajustado, uma defesa bem sólida e se comportou bem no Rio de Janeiro. O Flamengo criou mais chances, mas jogava em casa. Em casa, no Maracanã, é difícil de jogar. O Inter, com certeza, vai ser um dos candidatos a brigar pelo título. Não é nem isso, Ronaldão. Até porque eu gosto muito do Roger Machado como treinador. Né? Ele ajeitou a casa do Inter. E você vê o jogo de ontem, ele coloca o Fernando como um terceiro zagueiro atrás dos dois. Porque antes o Fernando estava na frente dos 2 zagueiros. Então, para você ver a saída de bola do Inter, né? O Bruno Henrique sempre tem essa chegada de trás, fazendo os gols importantes, né? Juntamente com o Alan Patrick. Então, o Inter vai brigar, sim, pelo título do Campeonato Brasileiro. Time fortíssimo. E o Inter tem um trabalho muito bom do Roger. O empate pro Inter ficou melhor. Foi ruim pro Flamengo, pelo não. que foi o jogo. Você acha mesmo, Pedro? Você na primeira rodada teve 2 confrontos ali que eu considero da prateleira de cima, né? A classificação. Você teve Palmeiras e Botafogo ontem
e você teve Flamengo e Inter no Maracanã Bahia e no Corinthians sábado. você não coloca aí. Bahia e Corinthians abaixa um pouco, dos 4. É assim, eu já te pedi, eu tô falando, entendeu? Eu gosto dessa dupla aqui, parece aquele banco da praça Aí com você dois falou, velhos aí você jogando veio, dama. entendeu? Vamos sim? Eu tentei te ajudar. Não, mas tá tudo bem, fica tranquilo. Você vai entender minha linha de raciocínio. Bahia e Corinthians, sim. Uma prateleira abaixo, pode ser? Pode seguir. Então, um prato fechou. Você olha pro Flamengo, você tem coisas interessantes pra pontuar no jogo de sábado. Sim. Não é só simplesmente, perdeu muito gol, empatou em casa, então perdeu 2 pontos. Não. Você olha pro Inter, você tem mais coisas interessantes ainda a sinalizar contra um potente Flamengo no Maracanã. Você olha pro Botafogo, a gente passeou agora nesse assunto aqui, tem bastante coisa. Aí o Palmeiras ficou devendo. Então não vejo o Flamengo, por exemplo, numa situação como o Palmeiras. Empatou em casa, então tem muito a lamentar. O Felipe Luiz está tendo que dar satisfação, sabe, em entrevista. Não acho. É um empate diferente, por exemplo, do empate do Palmeiras com o Botafogo. Foi um bom jogo. O que acontece é uma boa atuação do Rocher no primeiro tempo, do Antony no segundo tempo, os goleiros do Inter. Você tem a bola do Juninho, né? Que desvia e bate na trave. Você tem um sistema defensivo. É muito interessante o que o Roger fez no sábado, porque vai ter muita gente replicando o que o Roger fez no sábado para encarar o Flamengo, tirando o jogo por dentro e trava a saída, sabe? E baixa um cara ali que não necessariamente começa como zagueiro, ele vai baixando ao longo, sabe, da subida do Flamengo na primeira etapa. É muito interessante o que o Inter faz. E o Flamengo no segundo tempo ele consegue, sabe, sair um pouco dessa armadilha. Depois o Roger prepara o outro plano e trava de novo. Então, tem coisas boas dos dois lados. Então, é um empate para mim, Edu, num contexto diferente do que foi o empate do Palmeiras estreando, sabe, com 1 ponto só em casa. Tem coisa interessante sim. O Flamengo não empatou em casa, perdeu pontos, rival direto. Não. O Flamengo empatou contra o Inter. É o que a gente falava do Bahia com o Corinthians. Não vai ser todo mundo que vai tirar ponto do Inter no campeonato. Então, não achei essa coisa de, muito melhor pro Inter. Melhor pro Inter fora de casa. Travou o Flamengo do Felipe Luiz. Interessante. Mas não foi de todo ruim pro Flamengo, não. E vocês aí desse lado? O Inter não perdeu esse ano, né? Campeão invicto. A única derrota foi um amistoso contra o México, seleção mexicana, mas não era jogo oficial. Se você parar pra pensar o Flamengo principal do Felipe Luiz... Também não. Não. E aí, Nath? Os dois principais times, né? Que largam muito bem. A gente falou do Botafogo aqui, o quanto ele surpreende pelo início bom, depois dessas férias eternas que teve e chancelada pelo seu dono, o dono da SAF, né? O Textor. Mas foi um ótimo jogo. Uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Um ótimo jogo das duas equipes, né? A gente falou do ótimo jogo do Botafogo, dos problemas do Palmeiras, a gente fala da competitividade do Corinthians mesmo com reserva. A virada do Vasco, sensacional, virada do Vasco. Time da virada do Vasco. Mas aí você tá magoado, esquece do Santos, cara. Não, esquece do Santos, eu falei do Supera Vasco. a primeira rodada. Virada do Vasco, sensacional. Você vai passar o campeonato inteiro preso na primeira Domingo rodada. tem rodada de novo. Aí calma. Se recupera ou não, bom, né? Aí tem que ver. Eu vou voltar aqui porque nós vamos ter que chamar o povo. Virada do Vasco. Só posso dar uma dica importante? Em todos os assuntos do dia, você passou no Vasco Santos. Não, eu falei virada do Vasco, sensacional, falei. Não, papo era outro. Aliás, o Bom Tempo mandou mensagem aqui e falou que ia conversar com você. Posso só dar um spoiler importante que eu acho? Spoiler. Perigoso, hein, Bubu? Esse jogo Flamengo e Inter reúne o campeão brasileiro e o vice-campeão brasileiro de 2025. Vocês sabem que eu venho do futuro. Então, Mentira da mais uma nota aí. Guardado para a última rodada de cada turno. Não, mas você tá então, falando sério. Flamengo campeão brasileiro de 25 e o Inter vice-campeão brasileiro de 25 Você acha se mesmo? enfrentaram ontem e vão se enfrentar na primeira rodada do retorno. Então não vai ter essa cara de final na reta final, porque eles já vão rapidamente. Os outros 18 times desgarraram no primeiro turno. O jogo da 20ª rodada fica quase então vai ser, mas assim, então é praticamente a final. Então, a final legal. antecipada do Campeonato de 25 já aconteceu. Foi nesse fim de semana. Cara, na primeira rodada, o Bubu tá falando isso. Então, ou seja, você que é treinador dos outros 18 times... Passa teu arroba, Não, mas você pode brigar pra G4, pra G6, pra G8, vai tentar ver contra o Z4. Vamos ver se o povo concorda com você. Vai, põe aí. Show do povo, vai.